depois da vitória lá em Cariacica, no Espírito Santo, diante da sua torcida, o Vasco fez 3-0 no União de Rondonópolis e avança à próxima fase da competição, sempre importante na Copa do Brasil, ir avançando de fases, não só pelo título, porque a cada avanço há um bom dinheiro para entrar no caixa dos clubes, né? O Vasco, então, agora aguarda o vencedor do confronto do dia 26 de fevereiro entre Barcelona de Rondônia e Nova Iguaçu. Um desses times será o adversário do Vasco na próxima fase da competição. Vamos falar também sobre a classificação do Atlético Mineiro. O Atlético venceu mais cedo e Carlos Eduardo Mansur com Paulo Nunes, o perigoso. E vocês aí de casa, direto da hashtag Troca de Passes, vá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente, né? Eu sei que tem muito vascaíno assistindo, porque terminou agora o jogo do Vasco. O que eles acharam dessa vitória e da classificação, hein? O rendimento melhorou? Será suficiente para o Vasco avançar de fase também no Campeonato Carioca? E as projeções para o Brasileirão? Daqui a pouco o Brasileiro começa, né? Estamos nos aproximando, esse ano o Brasileirão começa mais cedo. Mas quero ouvir as primeiras impressões de Carlos Eduardo Mansur. Mansur, o Vasco avançou, que era importante, fez 3-0, jogo sem muito sufoco na segunda etapa, depois que o primeiro gol saiu, até até o pênalti ser marcado e o Vasco ter saído na frente, o jogo estava meio complicado, né? Mas o Vasco avançou, Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Paulo Nunes, todo mundo que assiste o Troca. O 3-0 passa a impressão, não é de um jogo mais tranquilo do que foi, porque o jogo foi totalmente dominado pelo Vasco, como era de se esperar. A questão é que do outro lado estava um adversário que se mostrou muito frágil, ainda mais sem ter sequer o mando de campo a seu favor, né? Porque vendeu e jogou como visitante, o Vasco era o dono da casa, em Cariacica. O adversário se revelou muito, muito, muito frágil. No primeiro tempo os espaços se ofereciam, acho até que o Vasco durante 20 minutos aproveitou bem os espaços que o União Rondonópolis oferecia, especialmente pelo meio. O Vasco concentrava jogadores por ali, conseguia trocar passe, criou até oportunidades bastante boas para abrir o placar. A partir daí, eu acho que tem um peso dos problemas que o time tem, somados à pressão que esse time carrega. E o Vasco começa a pressar as jogadas, começa a cruzar a bola de qualquer maneira, começa a tentar finalizar os ataques de qualquer jeito. E aí a segunda metade do primeiro tempo do Vasco é bem ruim, né? Bem abaixo. Bem abaixo não, ela é similar ao que o Vasco vem apresentando na temporada, só que contra um adversário muito frágil. Melhor cenário do mundo para o Vasco foi conseguir lá, rapidamente no segundo tempo o pênalti, abrir o placar e aí o espaço abriu. É por aí. Paulo Nunes, tudo bem, Paulo? Bem-vindo ao Troca de Passe. Você acha que com a vitória e um pouco da melhora na confiança, o Vasco no final de semana consegue se classificar no Campeonato Carioca? Tem um jogo duro, clássico contra o Botafogo e os dois estão lutando pela classificação. Os dois precisam vencer para avançar. Promete ser um grande jogo, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, mestre Mansur, boa noite a todos. Eu vou pelo copo cheio hoje, apesar que eu concordo com o Mansur em tudo, em relação ao nível de desempenho. Mas eu vou para esse lado do copo cheio porque eu acho que essa vitória para o Vasco e para o Atlético, que a gente vai falar também, elas são importantes porque tiram um peso, né, de uma estreia, de uma competição e sempre, você sabe que normalmente tem alguns clubes que aprontam nesses momentos. O Atlético enfrentou um time também com nível muito baixo, mas um gramado horrível. O Vasco enfrentou uma equipe praticamente dentro de casa, mas eu acho que eu levo muito pela confiança que os jogadores vão estar agora para esses jogos importantes do Campeonato Carioca. Esse jogo importante do Campeonato Carioca. O desempenho foi muito abaixo, mas eu acho que nesse momento a importância de uma vitória, de o Vasco voltar a vencer e principalmente de conquistar a classificação, pensando no futuro, não só nessa classificação, mas pensando para frente, eu acho que vai ajudar o Vasco muito a um trabalho melhor, a um Carille mais sem esse peso nas costas e especialmente aos jogadores. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, então, vamos conversar com a nossa equipe, né, que participou da transmissão desse jogo, da vitória do Vasco. Paulo Andrade, Alexandre Losetti, Fernando Praz estão chegando ao Troca de Passes. O primeiro tempo de pouca inspiração, mas acho que as mudanças também, né, Paulo? Feitas pelo Carille na segunda etapa, melhoraram o time, deram um pouco mais de vigor, um pouco mais de criatividade e o Vasco conseguiu construir o placar assim. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo ao Troca, meu amigo.
Muito obrigado, Diniz, Mansur, Paulo Nunes. Pois é, o Vasco desencantou no segundo tempo, depois de um primeiro tempo, digamos, preocupante. Ele começa se impondo a superioridade que tem, mas aí o gol não sai e ele vai ficando mais ansioso do que eficiente na criação das jogadas. Tanto que leva algumas vaias no final do primeiro tempo, de cerca de 5 mil, um pouco mais, 5, 6 mil torcedores que foram ao Kleber Andrade em Cariacica. Aí sai um gol no começo do segundo tempo, o Verratti batendo o pênalti, que muda tudo, né? Meus caros Fernando Praz e Alexandre Losetti, bem-vindos. Obrigado, Paulo. Boa noite, pessoal de casa, pessoal do estúdio. Os primeiros minutos do Vasco foram bons. Ali tiveram algumas chances com o Verratti, o goleiro do União foi muito bem, né, o Fernando. Depois da metade do primeiro tempo, eu acho que o gol não sair causou uma intranquilidade ao Vasco, né? O Vasco vinha criando, teve essa chance, teve um voleio de esquerda do Verratti, que o goleiro faz uma baita defesa, um chute do Coutinho também. Só que a intranquilidade de não sair o gol, isso acabou prejudicando o Vasco, né? A gente entende até pelo momento. Agora, no segundo tempo, com o gol logo no começo, as coisas se transformam. Aí o Vasco consegue transformar em gols toda a superioridade que teve. Foram 20 e poucas finalizações contra uma. Então, é óbvio que o gol facilitou, porque a gente sabe que pesa nesse momento também a questão psicológica. Mas o Vasco conseguiu fazer um placar justo para o que produziu e também pela atuação do Rondonópolis e do Fernando, do goleiro do Rondonópolis. Boa noite aos amigos, queridos amigos, Diniz, Mansur, Paulinho, sempre uma alegria ver Paulo Nunes aqui, falar com ele. Eu acho que o Vasco mostrou aquilo que é normal a um time que está instável, que não está confiante no próprio jogo, que ainda não está estabelecido, porque os 15, 20 primeiros minutos indicavam o seguinte: se o Vasco continuar fazendo a mesma coisa, ele vai chegar ao gol. Ele vai abrir o placar. Mas o time que ainda não está confiante, que o resultado ainda não vem, que jogou muito mal no último sábado contra o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, começa a ficar tão incomodado que acha que precisa fazer coisas diferentes. E aí vem a pressa, vem a ansiedade e tudo aquilo meio que se perdeu ao longo do primeiro tempo. Claro que o gol, o pênalti no primeiro minuto, o gol que a gente está vendo do Verratti, muda o jogo porque o União passa a ter ações que não tinha no 0-0, cede espaços que não cedia, o Vasco também foi se tranquilizando e as substituições foram mudando um pouco o panorama, tanto que no terceiro gol, 4 jogadores que entraram participam da jogada contra um adversário já batido, que já não se defendia, que já não marcava, enfim, já tinha uma postura completamente diferente em campo. O Ryan entrou bem, fez o gol, participou de várias jogadas. Ryan, que no Sub-20, que terminou no último domingo, onde o Brasil jogou mal a maior parte do tempo e ainda assim terminou com o título, ele jogou de várias formas, né? Um jogador versátil que pode oferecer uma série de possibilidades ao Carille, tanto jogando por dentro como jogando por fora. Ele não vai ser aquele ponta só driblador que vai buscar o fundo, ele vai buscar a área, mas ele pode partir de fora, ele pode ser um segundo atacante, como um 9 isolado, acho que não, mas também o Vasco não precisa, porque tem o seu jogador mais decisivo ali na função, que é o Verratti. O Payet hoje entrou bem e a gente sempre tem que relativizar a dificuldade do confronto, a força do adversário, mas entrou buscando espaços que o Coutinho, titular, não buscava. O Coutinho, para mim, teve boa atuação, mas indo muito de encontro à bola, saindo muito do entrelinhas para buscar a bola atrás dos volantes, e aí começando um jogo de aproximação que funcionou em alguns momentos da partida. O Payet já dava a bola no volante e já buscava o espaço, já buscava as costas da defesa para receber, principalmente pelo lado esquerdo, onde o Vasco acabou no final gerando suas principais jogadas. Mas como disseram Mansur, Paulo, uma vitória importante e mais, para além do desempenho que o Vasco teve muito oscilante no jogo de hoje, eu acho que fica a questão de você poder chegar um pouco mais inteiro no clássico do fim de semana e tentar, num jogo que é a realidade do Vasco, que é o que o Vasco vai encontrar mais vezes ao longo do ano, duelos como esse contra o Botafogo, jogar e apresentar um futebol melhor do que foi no último clássico. E tem esse ponto que é um ponto a ser destacado, né, Diniz e amigos? A mudança no regulamento. Depois de anos e anos com um time jogando pelo empate nessas primeiras fases, não vai acontecer nas 2 primeiras fases. Então, qualquer tipo de empate, vocês vão mostrar como o Atlético teve dificuldades para eliminar o Tocantinópolis com 2 gols no final. Qualquer empate leva diretamente para os pênaltis depois de 90 minutos. Então, os grandes que se cuidem. 2 pênaltis, né, Paulo? Os 2 placares foram abertos
abertos com 2 pênaltis, o do Galo já no fim, o do Vasco já no começo do segundo tempo, mas não é simples, né? Quando você enfrenta adversários muito inferiores, a coisa nem sempre acontece tão naturalmente como se imagina. Diniz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Atlético. O pênalti para mim não aconteceu. No pênalti no Rony, no jogo do Galo, daqui a pouco será assunto aqui no Troca de Passes. Deixa eu falar uma outra coisa com vocês e quero a participação de Mansur e de Paulo Nunes nessa conversa, porque estou pensando já no jogo contra o Botafogo no final de semana. E hoje ele montou uma escalação diferente para o meio-campo, né? Deixou o Jair no banco, o Paulinho ficou no banco. O Tietê entrou na segunda etapa, também começou no banco. Ele tem a chegada do Ryan, da seleção sub-20. Payet entrou bem. Como é que vocês imaginam, ou como vocês montariam esse Vasco para o jogo contra o Botafogo? Lembrando sempre que o Vasco precisa vencer para se classificar à próxima fase do Campeonato Carioca. Conversando com o Lucas de Sena, nosso repórter, assim que chegou ao Kleber Andrade, o Carille admitiu que estava armando um Vasco diferente, digamos assim, mais ofensivo, em outras palavras. Eu não sei se ele vai repetir a dose contra o Botafogo. Hoje ele colocou o Alex Teixeira de um lado, o Zuccarello do outro, o Verratti na referência e mais o Felipe Coutinho para girar, além dos 2 volantes que davam mais a sustentação ali no meio de campo. Paulo, qualquer time tem um desenho quando ataca e um desenho quando defende. O ideal é você montar um time que te permita ter equilíbrio tanto quando você está atacando quando você está defendendo. O que o Carille apostou hoje, e corretamente na minha visão, que o Vasco ia passar 90% do tempo atacando, ia ter que se defender muito pouco. Então isso deu a ele um pouco mais de tranquilidade para colocar o Alex Teixeira sendo o homem do lado esquerdo, mas que na prática jogou como um segundo atacante, porque o Vasco o tempo todo com a bola. Então tinha uma estrutura com o Hugo Moura no meio dos 2 zagueiros, os 2 laterais sendo liberados, o Matheus Carvalho e o Coutinho ali um pouco por trás e vindo para dentro o Zuccarello e o Alex Teixeira, mas o Alex muito enfiado, muito espetado ali junto ao Verratti. Se esse time tivesse que ter se defendido, o Alex teria que ter feito o lado esquerdo numa segunda linha, e aí a gente não tem certeza se num jogo contra o Botafogo ele é o jogador ideal para